Olá, graças e paz, mais uma manhã com vocês, neste nosso quadro Café com Reflexão. E esta semana ainda a gente vai ter que entrar para a próxima semana também falando sobre os dons do Espírito Santo, né? Que a gente vai trabalhar 9 dons ao todo mesmo. E falei para vocês do dom de fé, e trouxe mais ou menos uma propostazinha do que seria o dom de fé. E depois também do dom de fé a gente vai trabalhar com outro tipo de dom que a gente chama dom de cura. O dons de cura, a Bíblia está trazendo isto no plural mesmo. E aí eu lembro que na primeira ministração eu falei para vocês que a gente divide estes dons em dons de poder, dom de elocução verbal, né? E dom de revelação. E aqui este conceito de fé, curas e operação de maravilhas são os 3 dons que se encontram de fato dentro desta compreensão dos dons de poder, porque de fato tem aqui o que a gente chama no grego, né? Dinamia, dinamos, dinamite, vem da palavra dinamite, explosão. Então, poder é explosão, e esta explosão é quando o Espírito Santo te toma mesmo com este dom para fazer o sobrenatural. Ainda falei que pela fé, a fé para o sobrenatural, ainda testifiquei da cura do meu próprio filho, né? E aí, quando a gente para e pensa, bom, então resolveu o problema com a fé, aí a Bíblia está falando também que tem um outro tipo de dom do Espírito Santo, e este dom, ele é o dom que a gente chama de cura mesmo. Então, fé, cura e operação de milagres dentro deste dom de poder. Eu queria, neste instante, antes de trazer qualquer abordagem, orar para que o Senhor possa estar te revestindo de poder, para que você, com ousadia, talvez, já possa aí prostrar-se na presença do Senhor, clamar o Espírito Santo. E se ele achar mister ou necessário, então com certeza ele vai te capacitar, ele vai te contemplar com este dom para você fazer algo que precisa ser feito por agora, talvez na vida de um filho, de um amigo, de um parente, do cônjuge e assim por diante. E com isto você vai saber e perceber que de fato o Espírito Santo ele usa e o fazer sempre é dele, o efetuar sempre é dele, nós só somos vasos, instrumentos na mão de Deus. Amém? Senhor Deus, Pai soberano, então falando sobre estes dons, aqui entram 3 dons de poderes, Pai Santo, está pautado na fé, na curas, na operação de maravilhas ou milagres. Que o Senhor possa definitivamente estar, Deus Santo, abençoando este povo, tomando, Pai Santo, os teus filhos de tal forma que sejam eles ousados na ação e no poder do teu Santo Espírito. Que não reste nenhuma dúvida no coração e na vida de cada um deles, que saibam eles antes estarem prostrando ante ti, buscando o revestimento de poder, clamando por perdão dos pecados, santificando suas vidas para o sobrenatural, e que o Senhor possa usar, Deus Santo, do sobrenatural, do teu Santo Espírito para contemplá-los, para contemplar cada servo, cada irmão, cada irmã, cada jovem, para também estarem com ousadia trabalhando estes dons de poder, tanto na fé que é para o sobrenatural, quanto nos dons de cura que também é para o sobrenatural, e que o Senhor possa nos usar. E à medida que o Senhor compreender não haver nenhum tipo de arrogância de nossa parte, que o Senhor possa continuar fazendo isso através de nós. Mas à medida que perceber que alguns de nós possamos trazer algum tipo de arrogar, de ser arrogante ou de ser presunçoso acerca destes dons, a Bíblia ela nos traz a compreensão de que esse dom ele pode ser usado por um homem, ou ele pode contemplar a vida de uma pessoa para fazer algo de sobrenatural naquele momento, e posteriormente pode acontecer de nunca mais usá-lo outra vez. Mas com certeza, caso o Senhor encontre em nós alguém disponível
simples e humilde, o Senhor há de continuar fazendo isso acontecer. Te oro assim, te agradeço no nome de Jesus. Então, irmãos, dom de curas, e aí a Bíblia está falando também que há uns, quero até pegar a Bíblia para ler para vocês, no versículo, mesmo versículo 9, né? Há outro no mesmo espírito a fé, e há outros no mesmo espírito dons de cura. E quando a gente está falando desta capacidade de dons de cura são dons que capacitam aquele que os recebem para o sobrenatural. E este sobrenatural mesmo é para curar os enfermos. É até interessante que a gente vai pegar aqui Atos dos Apóstolos, quando Jesus, ou quando Pedro e João chegam na porta do templo e está ali aquele coxo, né? A Bíblia diz que Pedro, ele propõe, olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, levanta e anda. Pega nos ombros daquele homem e levanta aquele homem, naturalmente. Então, se aquele homem tinha este problema, ele era um homem aleijado, definitivamente aleijado, o termo correto é este, né? E fica de pé, então o sobrenatural acontece recompondo totalmente aquele camarada. Não é esta coisa aí do sensacionalismo, agora dá um passinho, a pessoa vai dar um passo tremendo, outro cambaleando, o outro com a ajuda de terceiro, tira uma muleta, tira a outra. Não, é aquilo que, se é Deus que está fazendo, ele não faz de duas vezes, ele faz de imediato. E aí o próprio Pedro, ele propõe, levanta e anda, e pega no ombro do camarada, põe um cara de pé, e ele sai pulando e gritando e entrando para dentro do templo, glorificando a Deus. E quando tomado por este dom, quando usado por este dom do Espírito Santo mesmo, você vai saber que é para curar os enfermos. O próprio Jesus, ele estava neste contexto. O poder do Espírito Santo habitava na vida de Jesus como homem para realizar curas. Lucas 5,17, a Bíblia diz: a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. E posteriormente a Bíblia nos traz uma narrativa aqui, lá no capítulo 9 do mesmo Evangelho de Lucas, não é? Jesus reúne os seus 12 discípulos e dá a eles a capacidade de poder também usarem este dom, de serem tomados ou de serem revestidos por este dom do Espírito Santo para a cura. E a Bíblia diz, chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade de todo o mal. Lucas 9, versículos 1 e 2, e o equivalente a Mateus 10, versículo 1. E eles curavam, e eles voltaram alegres, e posteriormente Jesus envia mais 70, ainda com a prerrogativa de que Jesus está propondo, olha, alegrai-vos não por vos submeterem os enfermos, os demônios, perdão, mas alegrai-vos antes por estarem escritos ou arrolados os vossos nomes no livro da vida ou nos céus, dependendo da versão e dependendo do evangelho. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por todas as partes. O versículo 6 está nos propondo isto, e a gente vai perceber também o próprio apóstolo Paulo sendo tomado pelo dom, por este dom de curar, né, os dons de cura. De fato, ele é tomado na ilha de Malta, e aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, havendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com eles os demais que na ilha tinham enfermidades e eram curados. Agora, a gente vai perceber isso com muita naturalidade, irmãos. Agora, o que Deus precisa mesmo encontrar para que este dom possa de fato estar na vida de um homem é a humildade, a simplicidade, a santidade, a prudência, a zelo, a coerência, não é?
Tiago ainda está trazendo esta proposta, orai uns pelos outros para ser curados, Tiago 5,16. E quando se de fato tem esta disposição, primeiro o estar disponível, depois o estar em estado, ou estar disponível já pressupõe o estar em estado de santidade, de unção, né? De zelo, de obediência, de subserviência, de intimidade com o Espírito Santo, mas sobretudo sem arrogância, sem prepotência. E se isto acontece de fato, este dom do Espírito Santo, ele pode tomar pessoas que se encontram nessa dimensão para o sobrenatural. E ainda Atos 3,16, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. É quando, então, desta narrativa que falei para vocês, de quando Pedro e João vão para o templo para orar e encontram este enfermo por ali, não é? Agora, estas palavras as pôde transmitir temor. Então, aqueles que estavam de fora compreenderam de fato e de verdade o que estava acontecendo naquele momento. E aqui eu diria que todo o dom do Espírito Santo, ele tem que ser alguma coisa que o cristão tem que estar desejando ardentemente mesmo. E à medida que você deseja ardentemente é porque tem busca. À medida que tem busca é porque você está se santificando, se consagrando, se dedicando. E à medida que você se dedica a Deus, com certeza o Espírito Santo, ele vai te usar. E quem os recebe para pôr em serviço, de fato. Você tem que compreender, o estar disponível, o estar disposto a receber, é porque então o Espírito Santo ele vai te usar e você vai ter que sair para fazer o sobrenatural acontecer. E se falar, olha, esse dom vai continuar na minha vida, eu diria que este dom, à medida que você tiver a capacidade de estar em plena intimidade e comunhão com Deus, você poderá estar trabalhando com este dom. E se ele deixar de acontecer na sua vida, a vida da igreja ela é interessante, por isso a necessidade de congregar, porque estes dons são joias para dentro da igreja mesmo. Pode deixar de acontecer na sua vida para acontecer na vida de outro, para estar também tendo esta capacidade de permutar, ou então do ser experimentado este dom da cura pela vida, na vida da congregação da igreja, aqueles que se consagram e aqueles que de fato se propõem estarem diante de Deus buscando sobrenatural. E se falar, mas eu tenho este ministério, ministério da cura. A Bíblia não fala sobre este ministério da cura para o Novo Testamento. A Bíblia está falando dos dons do Espírito Santo e a Bíblia está falando que você pode orar, né? Nesse contexto aqui dos 9 dons do Espírito Santo, é alguma coisa do Espírito Santo trabalhando em você. E aqui quando você ora pela cura de uma pessoa fora dos dons, é o próprio Jesus te ouvindo mesmo, e o próprio Jesus abençoando com cura. Então você tem de compreender isso, ter este poder que já está no nome de Jesus e que pela oração e pelo clamor, por isso Tiago também está falando da necessidade de orarmos uns pelos outros, não é? Orar uns pelos outros para serem curados, porque isso é a vida da igreja mesmo. Agora, ser tomado pelo Espírito Santo na dimensão dos dons de cura, vai dentro deste caminho mesmo, este caminho de que ele pode usar você dentro deste dom, e à medida que você for útil com simplicidade e humildade, santidade, ele vai poder estar te usando. Mas se você falar, olha, eu tenho ministério da cura, isso daí é uma mensagem que a gente muito ouve dentro das igrejas hoje, e é até perigoso, porque a Bíblia não está falando destes ministérios assim, não é? Tem gente que brinca com os dons, e um dos grandes perigos, de fato, é você estar brincando com aquilo que Deus te deu para fazer de forma séria. Então você não usa os dons.
do Espírito Santo. É o Espírito Santo que usa os seus dons na sua vida e na vida daqueles a quem ele, de fato, achar conveniente usar e digno de ser vaso para ser usado naquele contexto. Então, mais uma vez, penso ter dado uma grande contribuição acerca do dom de cura, e experimenta isso. Ao invés de ficar pedindo, ora por mim, clame, dobre seus joelhos, consagre sua vida, tenha um dia de consagração, busque de Deus, busque ardentemente e ouse no Espírito Santo a ação do sobrenatural. Quem sabe o dom do Espírito Santo não poderá aí vir na sua vida para você interceder e clamar por alguém e ver esta pessoa totalmente liberta de todos os seus males, não é? Porque Deus é poderoso e o seu poder pode estar na vida do cristão. Então, quando no nosso meio é muito comum falar, olha, Deus curou do coração, Deus curou de AIDS, Deus curou de lepra, Deus curou de muitos males. A ciência vai falar, olha, a gente não tem nenhum respaldo científico para crer nisso. Mas nós não estamos preocupados com a ciência, porque tem aquilo que é impossível e tem aquilo que é improvável. Para a ciência é improvável, para o homem é impossível. Deus vai agir na vida do homem em cima daquilo que é impossível, porque Deus, Ele pode todas as coisas, Ele é Deus do impossível, do ponto de vista de que Ele faz possível todas as coisas por amor do seu povo, por amor da sua igreja. Então, mais uma vez, quero despedir de cada um de vocês, deixando aí um beijo na alma, um beijo no coração. Fique na paz, irmãos. Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários no vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.